E tem aqueles que foram abençoadíssimos com o dom do amor, de tal forma que eu digo, eu estou longe desse dom. O irmão Fábio, mas você fala dessa forma, sim, desde o início. Desde o início. Eu tenho dificuldade de amar o próximo. Eu tenho dificuldade de amar o próximo porque é uma das tarefas mais difíceis que tem na vida em santidade. Porque quando nós amamos verdadeiramente o próximo, a coisa muda totalmente. Você acolhe pessoas. Ainda que você tenha essa consciência, você vai acolher pessoas. Mas você tem e sente a dificuldade de amar. Porque você tem dificuldades, as pessoas também têm dificuldades. E se isso não é gerado pelo Espírito, você sim, ainda será um convertido em Cristo, mas um convertido que está em constante mudança até alcançar a máxima da vontade de Deus. Pode ser que você alcance no último dia, pode ser que eu alcance no último dia. E um dom que você sente que você recebeu fortíssimo de Deus, a vontade de ensinar a palavra para o próximo. A vontade de, em alguma medida, auxiliar ou ajudar as pessoas. Ainda que isso tenha perdido muito, parado muito em nossas vidas, né, Ju? Mas talvez por causa de muitas decepções, por causa de muitas coisas que eu já até citei para o Daniel, entre outros pontos. Então, irmão, como vocês acabaram de ver, né? Esse falso mestre, ele falou que ele está longe de amar o próximo, né? Que ele disse que não consegue amar o próximo. Então, irmão, nessa parte aí, que eu vou julgar ele segundo a Bíblia Sagrada, né? Olha só, alguém que não consegue amar o próximo é alguém que realmente prova que não é de Deus, né? Porque lá na própria Bíblia, em 1 João, que a gente vamos conhecer em 1 João, que aquele que não ama ao seu irmão, aquele que não ama o próximo, esse não tem a Deus, não tem Deus, não conhece a Deus, tá certo? Então isso é terrível, amados irmãos, desse falso mestre está ensinando uma doutrina de demônio dessa para as pessoas, certo? Então, como eu já falei para vocês, né, os desigrejados, eles não obedecem à lei de Deus. Vocês prestem atenção no que eu estou falando para vocês. Os falsos mestres, os desigrejados, eles não têm costume de obedecer à lei de Deus. E na lei de Deus, nos 10 mandamentos, está escrito que nós devemos amar o próximo. Vocês estão entendendo, irmão? E o próprio Jesus, ele nos ensina que aquele que ama o próximo verdadeiramente são meus discípulos. Então, irmão, vocês conhecem quem é discípulo de Jesus ou não? Então, Fábio, esse falso mestre, ele está provando que ele não é discípulo de Jesus, porque ele falou que ele está longe de amar o próximo, que ele não consegue amar o próximo. Irmão, só consegue amar o próximo realmente quem aceitou Jesus, se converteu verdadeiramente. Vocês estão entendendo, irmão? Então tenha cuidado com essa doutrina de demônio. Ok, mas então vocês conhecem quem é de Deus e quem não é. Vocês conhecem quem é discípulo de Jesus, quem obedece os mandamentos da lei de Deus. É nessa parte aí. Então o Fábio está provando que ele não teme a Deus. Ele não guarda os mandamentos de Jesus de maneira nenhuma. E o próprio Jesus, ele fala: eu vos dou novo mandamento, amai um aos outros. Tá certo, irmão? Então, e a outra coisa, irmão, que ele fala é que amar o próximo é dom de Deus, né? É como que você tem que esperar Deus dar esse dom para você ainda. Não, irmão. Amar o próximo é mandamento do Senhor, é lei do Senhor. Vocês estão entendendo? Amar o próximo é mandamento do Senhor. Porque o dom do amor, que é Jesus, já está dentro de você. As pessoas que aceitam Jesus de todo o coração, elas já recebem o amor que é a graça que é Jesus. Então, aquele que tem Jesus, eles vão amar o próximo, seguindo o mandamento de Jesus de amar um aos outros.
Então você veja, irmão, que esse falso mestre, ele inventa cada loucura para desfazer a verdade do Senhor. Então os irmãos não percam que eu vou trazer vários versículos bíblicos sobre a santidade, sobre questão, né, de muitas verdades que eu vou mostrar para você, que esse falso mestre esconde de vocês. Então nunca esqueça que amar o próximo não é dom que você tem que esperar em Deus. Amar o próximo é lei, é mandamento de Deus, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, né? E o próprio Jesus, ele deixou um novo mandamento, tanto para os judeus como para o seu povo, que é para amar um aos outros. Então isto é um mandamento de nós amar o próximo. Vocês estão entendendo, irmão? Então não espere cair do céu esse dom de você amar o próximo, porque este mandamento já foi dado para nós. Então é nós que devemos fazer a nossa parte, de nós obedecer o mandamento de Deus, de amar o próximo. E aquele que não ama o próximo, não consegue amar o próximo, é porque esse nunca se converteu, realmente não recebeu o Espírito Santo, que é o amor, né? E aquele que tem o Espírito Santo, irmão, eles conseguem sim amar os seus próximos e amar os seus irmãos, ok? Então, meus amados irmãos, eu vou provar aqui para vocês que quando o Fábio ele fala que ele está longe de amar ao próximo, que ele não consegue amar o próximo e que ele diz que é difícil amar o próximo. Então eu vou julgar ele segundo a palavra de Deus e dizer para vocês que o Fábio, ele não é nascido de Deus e que o Fábio, ele não conhece a Deus. Então você me acompanha aqui em 1 João 4, tá? Primeira epístola, tá? Primeira epístola de João 4 e versículo 7 diz assim, olha só. Amados, amemos uns aos outros, né? E isso é mandamento do Senhor, ok? Porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Você compreende, irmão? Então aquele que ama ao próximo, verdadeiramente esse é nascido de Deus, ok? Vamos para o versículo 8, ó. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então você veja, irmão, que aqueles que não amam ao próximo, esse não conhece a Deus, ok? O versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação do nosso pecado. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Veja, irmão, que isto é mandamento do Senhor. Não é dom que você tem que esperar de Deus para amar o próximo. É mandamento do Senhor, ok? O versículo 7, ou versículo 12, ó. Ninguém jamais viu a Deus se amamos uns aos outros. Deus permanece em nós e o seu amor em nós, aperfeiçoado. Ok, amado irmão? Então aquele que tem a Jesus, né, já tem um amor e esse vai amar o próximo. Veja, o versículo 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto em nós aperfeiçoando o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois, segundo ele, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, no medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê.
Então, amado irmão, se o falso mestre Fábio não ama o próximo, é porque ele não conhece a Deus, tá certo? Ele não conhece a Deus. Olha, o versículo 21, olha. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então você veja, irmão, esse mandamento, que aquele que tem a Deus, ele tem que amar o próximo. Vocês compreendem, irmão? Então vocês já estão vendo aqui que esse falso mestre, ele não conhece a Deus, ele não tem a Deus, tá certo? Ó. E ele não é nascido de Deus, ok? Não é nascido de Deus, olha só. Porque aquele que é nascido de Deus, verdadeiramente, ele ama o próximo. Aqui você vê no versículo 21, que é um mandamento, que quem ama a Deus, também tem que amar o próximo, tá certo? Então o Fábio, ele está provando que ele não ama a Deus, tá certo? E aquele que ama a Deus, eles sempre vão amar o próximo, porque o Espírito Santo está dentro de cada um que confessou Jesus. E o Espírito Santo veio para poder nos ajudar verdadeiramente a amar o próximo, ok? Então, irmão, não perca que eu vou trazer um vídeo completo para detalhar com muito versículo bíblico, né? Porque esses falsos mestres são enganadores, vivem no pecado, vivem sempre errando no pecado, eles não gostam da santificação, eles não fazem tema sobre o que é ser santo, mas eles falam ao contrário, né? Eles não gostam da palavra santificar, de nós se santificar, de buscar a santificação. Eles não gostam dessa palavra, eles desprezam a santificação. Então, irmão, não perca, em breve que eu vou trazer um vídeo completo. É muito versículo bíblico para envergonhar esses falsos mestres com suas doutrinas de demônio, ok? Então aqui, meus amados irmãos, eu vou mostrar para você, mais uma vez, para você conhecer realmente quem não é nascido de Deus, quem realmente não ama a Deus, ok? Então aqui em 1 João, primeira epístola de João 4, versículo 7, diz assim: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus, certo? Então todo aquele que ama seu próximo, é nascido de Deus, ok? Então aqui você já vê a resposta já. E aqui você tem, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Deixa eu ver aqui. Vem aqui, deixa eu ver rapidinho aqui. Tá em outra parte, aqui ó. O versículo 8, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, irmão, aquele que não ama o próximo, esse não conhece a Deus, certo? Então, para nós, Deus é amor, e nós devemos ser amor também para o nosso próximo. Amar os vossos inimigos, amar o próximo, ok? Então, os filhos do diabo, eles não gostam da palavra amor, de amar o próximo. Os filhos do diabo não conseguem amar os seus próximos, porque eles não são nascidos de Deus, ok? Então está aqui, o versículo 21, ora, temos da parte dele, né, da parte de Deus, este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seus irmãos. Ok, amado irmão? Então, quem tem a Deus, quem ama a Deus, sempre vai amar os seus irmãos, vai amar os seus inimigos, vai amar os seus próximos, ok? Então, já estou aqui julgando esse falso mestre, segundo a palavra de Deus, que ele não ama a Deus, ele não obedece o mandamento de Deus, que é um dos maiores mandamentos de Deus, que é amar a Deus entre todas as coisas, e o segundo mandamento é amar os nossos próximos, da qual Fábio não obedece, ok? Os desigrejados não gostam de obedecer às leis de Deus, os mandamentos, tá bom? Que Deus tenha misericórdia dele.